com a minha nesta noite no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 20 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo és tu, ó Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Nasce Samuel e é consagrado a Deus. Passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Samuel, porque dizia: ao Senhor o pedi. Subiu aquele homem ao Cana com toda a sua casa, para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para ser apresentado perante o Senhor e lá permaneça para sempre. Alcana, seu marido, lhe respondeu: faze o que bem parecer aos teus olhos. Fica até que o desmame. Tão somente confirme o Senhor sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Havendo-o desmamado, o levou com 3 bezerros, um efa de farinha, um odre de vinho, à casa do Senhor, em Siló. E era o menino ainda muito novo. Depois que degolaram um bezerro, levaram o menino a Eli. Disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino eu orava, e o Senhor me concedeu minha petição. Pelo que também ao Senhor eu o dediquei por todos os dias de sua vida, pois ao Senhor foi pedido, e eles adoraram ali o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu comecei a meditar no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, e o Senhor começou a falar comigo sobre a vida de Ana, sobre o que Ana passava, né? Então eu comecei a entender que eu não sei nessa campanha qual foi o seu pedido, qual foi a sua petição diante do Senhor, qual foi aquilo que você colocou diante do altar do Senhor durante os 7 dias que teve a campanha Nascidos para Vencer. Aleluia. Mas o Senhor, eu não sei se você já recebeu do Senhor a sua petição. Eu não sei quanto tempo ainda vai demorar para você receber. Mas o Senhor fala contigo nesta noite, que o Senhor está pelejando pela sua vida, que o Senhor, aleluia, está já ouvindo a tua oração. Ana, ela foi muito humilhada. Ana, ela foi muito, aleluia, ela foi humilhada, ela foi desprezada por Penina, porque Penina podia ter filhos e Ana não podia. Então ela foi uma mulher muito humilhada, ela foi uma mulher que tinha amargura no coração, uma mulher, aleluia, a qual não desistiu de orar ao Senhor por aquilo que almejava o coração dela, mesmo sendo humilhada, mesmo tendo amargura, mesmo sendo que muitas vezes ela chorava e não conseguia nem comer, porque tudo aquilo que ela passava, ela tinha muita tristeza, muita amargura no seu coração, mas ela não desistiu de orar ao Senhor, ela não desistiu de clamar ao Senhor por aquilo a qual ela almejava no coração dela. Aleluia. E o Senhor fala contigo nesta noite, meu querido e minha querida, que você não desista de orar ao Senhor, não desista de clamar. Eu não sei o que você tem colocado diante do altar do Senhor, eu não sei o que você tem clamado, o que você precisa, o que você necessita, mas o Senhor fala nesta noite que o Senhor está te ouvindo, que na hora do Senhor, no tempo do
Bíblia não fala quantos dias, quantos meses ou quantos anos demorou para que a bênção de Ana chegasse até ela, mas ela não desistiu. A Bíblia só diz que de ano em ano aquela família subia para oferecer sacrifício ao Senhor, e ela não desistiu de clamar ao Senhor. Anos e anos se passaram e ela foi clamando, e ela foi depositando a confiança dela no Senhor. Ela foi colocando, aleluia, as orações dela diante do altar do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ana não desistiu, Ana não parou no meio do caminho. Ana foi orando, Ana foi clamando, Ana foi, aleluia, pedindo ao Senhor que atendesse ao pedido dela, que desse a ela um filho, porque grande era a humilhação que Ana passava. Aleluia, Ana era uma mulher que orava, era uma mulher que clamava, era uma mulher, aleluia, que não desistia da sua petição. Não importava para ela quanto tempo ia demorar, quanto tempo estava passando, mas ela continuava clamando ao Senhor, ela continuava buscando na presença do Senhor. E o que eu aprendo com isso, meus irmãos, é que muitas vezes nós pedimos alguma coisa ao Senhor, mas quando as coisas não saem do jeito que nós pedimos, no tempo que nós pedimos, nós achamos que tudo está demorando, e nós começamos a parar em meio à caminhada, nós começamos a desistir de clamar ao Senhor, nós cansamos e no meio do caminho paramos, fala, não tem mais jeito, o Senhor não me ouve, o Senhor não me atende, eu vou parar de pedir porque o Senhor não está me ouvindo. Mas o Senhor nos ouve, o Senhor, Ele faz a tua obra na nossa vida no tempo certo, na hora certa. Muitos dizem que o Senhor tarda, mas não falha. O Senhor não tarda, Ele faz as coisas no tempo dele, na hora dele. Aleluia, louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E o que eu aprendo com isso, que muitas vezes a bênção do Senhor não chega na nossa vida no nosso tempo, porque nós ainda não estamos preparados para receber a bênção do Senhor. Porque muitas vezes, quando as coisas acontecem do nosso jeito, quando as coisas acontecem no nosso tempo, nós esquecemos de agradecer ao Senhor, nós esquecemos que tudo quem fez foi Ele, que a glória é dele. Aleluia. E nós esquecemos que o Senhor faz as coisas completa na nossa vida. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Como aqueles 10 leprosos, aleluia. A palavra do Senhor nos fala lá em Lucas, capítulo 17, e versículo 11. Aconteceu que indo ele a Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, que passaram de longe, que pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Assim que o viu, disse-lhe Jesus: ide e mostrai ao sacerdote. Aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrando-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, deu-lhe graças. Era ele um samaritano. Jesus respondeu-lhe: não eram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Aleluia. Então eu aprendo com isso, que o Senhor muitas vezes não dá a nossa bênção na hora que nós queremos, porque o Senhor sabe o tempo que nós precisamos para ser preparado. Muitas vezes nós temos que passar por humilhação, como Ana passou. Muitas vezes nós temos que passar por dificuldade, nós temos que passar pelas lutas, porque nós estamos sendo forjados pelo Senhor, nós estamos sendo forjados para receber a nossa bênção. Porque quando nós recebemos a nossa bênção, nós não vamos esquecer de agradecer ao Senhor. Aqueles 10 leprosos, eles clamaram ao Senhor. No mesmo momento, o Senhor Jesus o atendeu.
recebida, a cura que o Senhor desceu sobre a vida deles, era graças ao Senhor Deus, que a glória era de Deus. Ele voltou para glorificar o nome de Deus. E muitas vezes na nossa vida não é diferente. E nós fazemos como aqueles 9. Nós pedimos e depois esquecemos de agradecer. Nós tivemos 7 dias, 7 noites aqui sexta-feira para clamar ao Senhor, para pedir ao Senhor, para colocar diante do Senhor a nossa petição. E somente um dia nós temos para agradecer. Somente um dia. Será que todos que estavam na campanha estão aqui nesta noite para agradecer ao Senhor? Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Santo, poderoso és tu, ó Deus de Israel. Ana clamava ao Senhor, aleluia, por aquele filho. E a Bíblia diz que passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, a qual pôs o nome de Samuel, porque ela clamou ao Senhor por aquele filho. E ela fez um voto diante do Senhor, diante da aflição que ela sentia. Ela clamou ao Senhor e fez um voto com o Senhor. Se o Senhor desse a ela um menino, ela ia dedicar toda a vida daquele menino ao Senhor. E ela cumpriu aquele voto. E eu posso imaginar, aleluia, como foi difícil para Ana. Imagina você pedindo para o Senhor um filho, pedindo para o Senhor uma bênção, uma bênção, uma bênção. E o Senhor, quando dá a tua bênção, você não pode ficar com ela. Você tem que entregar ela de volta para o Senhor. Foi o que Ana fez, aleluia. Ela recebeu aquela bênção, recebeu aquele filho que o Senhor deu para ela, mas ela somente ficou com aquela criança enquanto ela amamentou, porque depois ela teve que levar e dedicar aquele menino ao Senhor. E o Senhor foi quem cuidou daquela criança. Mas Ana não esqueceu do voto que ela fez com o Senhor. Ana não esqueceu da bênção que o Senhor deu para a vida dela. Ela dedicou aquele filho ao Senhor em agradecimento. Ela dedicou aquela criança, levou à casa do Senhor para ser criado por Eli, em agradecimento ao Senhor, ao sacrifício que ela fez diante do altar do Senhor. E eu te pergunto, irmãos, nesta noite, o que eu e você temos feito diante do Senhor? Que sacrifício nós temos depositado diante do altar do Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor, digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Ana agradeceu ao Senhor, levando aquela criança e deixando lá. E a bênção do Senhor ainda foi muito mais na vida de Ana, porque a Bíblia diz que ela ainda teve mais filhos. Ana era estéril, não podia ter filho, mas diante da petição dela, diante daquilo que ela colocou no altar do Senhor, diante da fidelidade dela com o Senhor, oferecendo aquele sacrifício ao Senhor, levando aquela criança como ela tinha prometido ao Senhor, o Senhor abençoou a vida de Ana, porque Ele deu a ela muito mais filhos. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ana, aleluia, ela cantou um cântico, aleluia, de agradecimento ao Senhor. Ana disse assim, a Bíblia diz assim: então orou Ana, meu coração exalta no Senhor, meu poder está exaltado no Senhor, minha boca se delatou sobre meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssima altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Aleluia, glória a Deus. Ana adorou ao Senhor, Ana glorificou o nome do Senhor, porque diante, aleluia, de tanta humilhação que Ana passou por anos e anos, Ana subia, aleluia, e era humilhada por Penina, porque ela não podia ter filho, mas o Senhor ouviu a oração dela, e o Senhor fala contigo nesta noite que Ele está ouvindo a sua oração. Aleluia, assim como Ele ouviu a oração de Ana, o Senhor tem ouvido a oração da tua igreja. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado seja
Senhor colocou algo no meu coração nesta noite. Aleluia, eu não entendi nada, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Contar algo, aleluia, da minha vida, porque eu tenho motivo de sobra para agradecer o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar para vocês, irmão, aleluia, que quando eu tinha 14 anos, aleluia, glória a Deus, o meu pai nos abandonou. Ele saiu de casa e deixou nós. Ficou somente eu e meu irmão para trabalhar e sustentar a casa. E eu e meu irmão caçula também, que é mais velho do que eu. Era nós dois de caçula. E nós ficamos ali trabalhando, né? Um certo dia, o meu pai voltou. Um certo tempo depois, meu pai voltou a buscar a família. E somente eu e minha mãe foi com ele. Meu irmão já não quis mais ir. E eu tinha que ir, porque eu não podia ficar, né? Eu tinha que obedecer. Aí meu irmão mais novo foi embora com meu irmão mais velho para outro lugar. E eu fui embora com meu pai e minha mãe. Mas por pouco tempo eu fiquei com eles. E já tive que sair de casa de novo. E fui procurar trabalho. Vim aqui para a Califórnia e comecei a trabalhar de doméstico. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. E assim o tempo foi passando, né? Daqui de Califórnia eu fui para o estado de São Paulo com outro irmão meu. E assim eu fui vivendo, fiquei 4 anos longe dos meus pais. E voltei um certo tempo, né? De novo, a minha mãe tinha separado de novo do meu pai, tinha ido morar com meus irmãos, e daí eu voltei para o estado de São Paulo e fui morar com ela lá em Porecatu. Aí, né, passado um certo tempo, a minha mãe voltou de novo com meu pai, mas aí eu não quis voltar, porque eu já tinha vivido muito tempo longe dele, né, e eu não quis voltar, porque eu achava que na hora que eu mais precisei dele, ele não estava ali e tal, aquelas coisas, eu já não conhecia a palavra, então foram momentos difíceis. E eu me afastei da minha família, minha mãe voltou a morar com meu pai e eu fui para Londrina. Fui trabalhar em Londrina também, de doméstico, e morar no emprego. E assim o tempo foi passando, e eu voltei um dia quando a minha mãe me mandou voltar. Eu, né, assim, abandonei os meus pais, saí da casa do meu pai. E o Senhor fala nesta noite, aleluia, não saia da casa do teu pai. Eu não sei o que o Senhor quer falar, com quem o Senhor quer falar, mas não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, eu não sei quais são os seus planos, quais são as suas dificuldades, mas o Senhor fala contigo nesta noite. Aconteça o que acontecer, não saia da casa do teu pai. Aleluia. A Bíblia nos diz, aleluia, que pode um filho, pode uma mãe que está amamentando o teu filho esquecer dele, mas o Senhor não esquece dos filhos dele. Aleluia. E eu um dia pude voltar. Eu voltei para casa do meu pai, porque a minha mãe mandou me buscar, mas eu voltei grávida. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. E mesmo passando o que eu passei lá fora, os meus pais estenderam a mão para mim. Aleluia. Foi na casa dos meus pais que eu achei apoio. É por isso que o Senhor está falando nesta noite. Aleluia, não saia da casa do teu pai. Eu não sei se você foi decepcionado aqui dentro. Eu não sei se você, aleluia, tem passado dificuldade para chegar na casa do Senhor. Mas o Senhor estende a mão para você nesta noite. Ele segura pelas suas mãos e diz: não saia da casa do teu pai. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Santo,
santo e glorioso. Tu, Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Eu tenho muitos motivos para adorar o Senhor. Eu tenho muitos motivos para agradecer o nome do Senhor. Aleluia. Eu louvo e agradeço o nome dele. Porque por todas as dificuldades, por todas as humilhações que eu passei, por onde eu andei, eu sei o que é morar na casa dos outros, eu sei o que é ser humilhado. Aleluia. Mas o Senhor segurou pelas minhas mãos e Ele me trouxe de volta à casa dos meus pais. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E foi lá que eu encontrei apoio. E aqui dentro, aleluia, tem uma igreja que pode te abraçar. Aqui dentro, aleluia, o Senhor segura pelas tuas mãos. Aleluia. Não saia da casa do teu pai. Não abandone a casa do teu pai. Não importa o que você tem passado, não importa o que você tem vivido. O Senhor segura pelas tuas mãos e diz: eu te sustento. Aleluia. Quando você estava no mundo, você também era decepcionado. Aleluia. As decepções lá de fora é muito mais pior. Eu já vivi lá, eu sei o que eu estou falando. Eu já passei decepção aqui dentro também. Mas o Senhor estava segurando pelas minhas mãos. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Lá fora a gente passa as decepções. A gente quer resolver tudo no braço. A gente quer resolver do nosso jeito, da nossa maneira. Mas aqui dentro, aleluia, quando nós somos decepcionados, o Senhor sente a nossa dor. Aleluia, o Senhor segura pelas nossas mãos. O Senhor nos sustenta e fala: segura pelas tuas mãos hoje. Aleluia. E te sustenta para que você caminhe mais um pouco. Santo, santo é o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o teu santo nome. Deus de poder, Deus de glória. Talvez você tenha sido humilhado. Talvez você tenha falado: eu não aguento mais. Talvez você está pensando em desistir. Mas não desista. Faça como Ana, seja perseverante. Oh, glória, Aleluia. Seja como Ana, dobre os seus joelhos diante do altar do Senhor. Entrega as suas lutas para o Senhor na cruz do Calvário. Entrega as suas dificuldades para o Senhor. Aleluia. Porque Ele segura pelas tuas mãos. Santo, santo é o teu nome. Glorificado e exaltado é o Deus de glória. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. No capítulo 2, no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levando o pobre do pó e do monturo, ergue os necessitados, para fazê-lo assentar entre os príncipes, para fazê-lo herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o muro. Ele guarda os pés dos seus santos,
Porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Não é pela nossa força, não é do nosso jeito, não é no tempo que nós queremos, é do jeito do Senhor. É no tempo do Senhor que as coisas acontecem na nossa vida. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. O Senhor nos levanta, aleluia. Ele enriquece, Ele abaixa, mas Ele também exalta. Aleluia. Quando nós estamos lá fora jogados, pode ninguém dar valor, mas o Senhor nos traz. Ele segura pelas nossas mãos. Ele nos levanta do pó. Aleluia. Para nos fazer herdar o céu de glória. Grande santo é o nome do Senhor. Não desista. Não desista de clamar ao Senhor pela tua bênção. Não desista de clamar ao Senhor por aquilo que almeja o teu coração. Mesmo que está difícil, mesmo que esteja, aleluia, você possa pensar que está demorando, mas tudo é no tempo do Senhor. Tudo é no dia que o Senhor decretou para você, a tua bênção vai chegar. Aleluia, e você vai cantar o hino da vitória. Grande Deus. Aleluia. Que nós não venhamos, aleluia, ser como aqueles 9 que esqueceram de exaltar o nome do Senhor, que esqueceram de agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pela cura. Aleluia. Mas que nós venhamos ser como aquele samaritano que voltou para adorar, para exaltar, para agradecer o santo nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor ao coração da igreja.